Nosso país, nesta década ainda, será a quinta economia do mundo. Talvez está pleiteando assento no Conselho de Segurança da ONU. Ao mesmo tempo, temos metade do nosso território não integrado, não ocupado, não participante da dinâmica do desenvolvimento nacional. E estamos envoltos ainda numa vizinhança que se caracteriza pela instabilidade. Como quinta economia do mundo, naturalmente deveremos nos transformar em um ator global. No entanto, não teremos a liberdade de ação necessária caso tenhamos vulnerabilidades ainda decorrentes dessas condições a que eu me referi. A opinião pública internacional questionando a nossa soberania sobre a Amazônia e questionando a nossa capacidade de gerirmos a Amazônia em torno de seus problemas. E, ao mesmo tempo, o país que não tem condições, pleiteando ser uma potência, mas não tem condições de promover a integração e a estabilidade no seu entorno estratégico imediato. Vejam que temos, para chegarmos à condição de ator global, duas tarefas geopolíticas históricas ainda por cumprir: a ocupação, integração total do território e a consolidação do nosso entorno estratégico. Podemos fazer um paralelo com a trajetória histórica dos Estados Unidos, que em 300 anos, primeiro fez a expansão de costa a costa, depois consolidou o seu entorno estratégico para, a partir do início do século passado, se lançar como ator global. Nós teremos que fazer isso simultaneamente, essas três tarefas, e teremos que fazer pacificamente. Os Estados Unidos fez com muita guerra, nós teremos que fazê-lo pacificamente. São desafios que o nosso país, desafios geopolíticos que o nosso país tem pela frente. E para isso, a Amazônia tem papéis importantes para cumprir. Pelo menos três. O primeiro decorre das suas riquezas naturais, e já há estudos que estabelecem como da ordem de 23 trilhões de reais. Vejam que isso é 20% do PIB mundial, mais ou menos. O segundo decorre do papel que a Amazônia tem a cumprir na integração sul-americana. Integração essa que tem como origem, como motor político, o Mercosul, mas do ponto de vista geográfico, ela vai se dar em torno da Amazônia. São 10 países condôminos. Da Amazônia temos saída terrestre já para o Mar do Caribe, natural para o Oceano Atlântico. Neste ano, no próximo ano, estará pronta a rodovia interoceânica, teremos saída para o Pacífico. Se conecta com o Nordeste brasileiro, o Centro-Oeste brasileiro, o altiplano boliviano. Se conecta com a bacia do Orinoco, com a bacia do Prata. Enfim, vejam que a integração sul-americana terá a Amazônia uma plataforma em torno da qual isso ocorrerá, e à medida que ela se intensifique, vejam que cidades como Belém, principalmente Manaus, terão um papel cada vez mais importante como centro de atração e difusão de toda essa dinâmica. E o terceiro papel importante que a Amazônia tem para cumprir decorre do fato de que a Amazônia abriga solução para alguns dos principais problemas da humanidade. A questão do clima, a questão da biodiversidade, a questão da produção de alimentos, a questão da água, a produção de energia limpa e assim por diante. Além disso, a Amazônia tem um papel importante no imaginário das pessoas, tanto internacional quanto nacional. Internacionalmente, pelas condições geográficas, esse mundo misterioso da biodiversidade, da floresta, das populações indígenas e da dimensão também. Vejam que a Bélgica tem 30 mil habitantes, é menor que a ilha do Marajó, que tem 50 mil habitantes. E, ao mesmo tempo, nacionalmente, a Amazônia tem um papel grande a cumprir na nossa identidade nacional, no nosso sentido de grandeza. Veja o Brasil com a Amazônia e o Brasil sem a Amazônia. Até mesmo esse sentido de grandeza nós perderíamos se não tivéssemos a Amazônia. Então, nas tarefas geopolíticas que o Brasil tem a cumprir, a Amazônia ocupa um papel central
na evolução histórica do nosso país. Quando pensamos na defesa da Amazônia, temos que equilibrar as considerações, as capacidades a serem desenvolvidas e o estudo do ambiente operacional. Nesse ambiente operacional, temos que pensar externamente no nosso entorno estratégico, temos que pensar na fronteira e pensar nos problemas internos. As fronteiras já estão, essa dimensão toda de fronteira que temos, e uma comparação simples com os Estados Unidos, que tem a fronteira com o México de 3.000 quilômetros, com todo o aparato policial e militar e tecnológico, não consegue vedar a fronteira. Imagine o que é para as instituições brasileiras tentarem vigiar toda esta faixa de fronteira. Por outro lado, externamente, começamos logo com 3 países produtores de cocaína, um tema que foi brilhantemente apresentado na parte da manhã pela professora Lia. Temos a questão da guerrilha na Colômbia, temos a instabilidade sempre potencial e iminente na Venezuela e temos o vazio na Guiana. E temos os problemas internos, apresentados também pelos superintendentes da Polícia Federal, alguns deles. E nesses problemas internos, o mais sério deles reside exatamente no vazio de poder, porque ele tanto é causa de alguns desses problemas, como ele potencializa outros. Então, um tema recorrente é a questão das organizações não governamentais. O problema das organizações não governamentais decorre do fato de que são organizações, mas sobre as quais não há nenhum mecanismo de controle praticamente. Então, elas hoje são usadas para todos os propósitos positivos e negativos. Essa é a realidade, tudo decorrente deste vazio de poder já abordado aqui em outras situações, e tem como resultado, um deles, o que esse mapa nos mostra da superposição das unidades de conservação federais, estaduais, municipais e das terras indígenas, mostrando que, ao longo da faixa de fronteira, pouquíssimos são os trechos que não estão amortecidos por essas unidades, em consequência, dificultando a consolidação daqueles papéis que a Amazônia tem para cumprir. Aí está. Por outro lado, há que se ter uma visão geopolítica da Amazônia e não considerá-la como um todo homogêneo. Aliás, sobre esse tema, a professora Berta Becker tem trabalhos extremamente valiosos, definindo as áreas da Amazônia segundo a ótica da ocupação humana e da situação já do dano ambiental, vamos dizer assim, nos seus livros. Não deixe de ler. 10% está bom, professora, por essa propaganda do seu livro? Está bem, está certo, sim, senhora. E os trabalhos da professora Berta Becker, inclusive, respaldaram, subsidiaram o Plano Amazônia Sustentável. Mas nós temos aqui, por exemplo, áreas que têm que ser consideradas por sua natureza específica, como o estado do Acre, por exemplo, já citado hoje de manhã. O estado do Acre está sofrendo um impacto enorme em consequência das represas do Rio Madeira. Neste ano, ou no próximo ano, como disse, estará pronta a rodovia interoceânica, e com isso consolidado, o Brasil se torna um país da bacia do Pacífico. A Ásia estará colocada dentro do nosso território, a China estará colocada dentro do nosso território. E vamos entrar num novo ciclo de interiorização do desenvolvimento do país. Talvez o impacto correspondente ao que Brasília representou, a Fundação de Brasília representará. Toda esta área do Centro-Oeste, Rondônia e Acre, vão com certeza sofrer um enorme impacto. Assim como o Acre tem natureza específica, temos, por exemplo, a região do Alto Rio Negro, a cabeça do cachorro. Maior etnodiversidade do Brasil, 22 etnias, 40 mil pessoas vivendo, área totalmente preservada, uma enorme riqueza mineral que exige um tratamento diferenciado. Como exige tratamento diferenciado as áreas já mais humanizadas, como
o Pará, sul do Pará, norte do Mato Grosso, Tocantins, que exigem um outro tratamento, um adensamento do desenvolvimento intensivo para que sirvam de áreas de retenção da migração, evitando que mão de obra pouco qualificada siga a desmatar para expandir o atendimento das suas necessidades básicas e essenciais. E temos o Nordeste também, temos que pensar no entorno da Amazônia, porque os fluxos de migração a partir do Nordeste prosseguem, tanto dessas áreas quanto do Nordeste, que eu mostrei. A Estratégia Nacional de Defesa, conforme o general Tiago nos mostrou, ela estabeleceu como capacidades básicas a serem desenvolvidas pelas forças, essas que aí se encontram. Quando fizemos um diagnóstico no Exército em relação a elas, vimos que tínhamos 2 pontos fracos em torno do monitoramento e vigilância e em torno da mobilidade. Por quê? Temos pouca tecnologia incorporada nas nossas capacidades operacionais com vistas ao atendimento dessas missões aqui, e temos como ponto forte a presença, né? Algo que recebemos, algo de caráter histórico que recebemos dos portugueses, e o Exército, muito antes de o Poder Político Civil, ou mesmo o Ministério da Defesa, nos atribui essa responsabilidade, o próprio Exército tomou a cargo essa tarefa, ciente de que, com muita frequência e extensamente, é a única presença do Estado brasileiro na Amazônia. Nosso planejamento, então, operacional decorrente da Estratégia Nacional de Defesa para a Amazônia, ele resultou numa concepção de adensamento dos pelotões de fronteira. Tínhamos 21 e planejamos mais 28. Por quê? Porque temos áreas como, por exemplo, desde Bonfim até a Clevelândia, são 1.600 quilômetros sem nenhuma presença do Estado brasileiro. E assim, em outras regiões, nós pretendemos adensar essa presença, e para que essa linha de pelotões sirva de base física para a instalação de um sistema de vigilância, sistema de monitoramento e vigilância de fronteira, o SISFRON, um sistema que pode até ser chamado de um CIVAN da fronteira, e eu vi a professora Lia fazendo referência, né, à importância, e também o embaixador que aqui esteve, de nós termos meios tecnológicos, software, etc., para cuidar da Amazônia, e esse SISFRON vem exatamente atender esses requisitos, aumentar a nossa capacidade de vigilância sobre a fronteira. Ao mesmo tempo, o Tiago já citou a criação das 3 novas brigadas, a Brigada de Manaus, a Brigada da Foz e a Brigada do Acre. Isso tudo completado seguido pela modernização de todos os demais sistemas operacionais. Essa concepção não se restringe à Amazônia, ela vai se estender a toda a faixa de fronteira. É um sistema que vai nos permitir, terá a integração com o sistema da aeronáutica, o CIVAN, com o da Marinha, o CISGAAS, com o Promotec da Polícia Federal e com o sistema de controle do espaço aéreo. Vai aumentar a nossa capacidade de cooperação com os países vizinhos, porque é um sistema que poderá ser utilizado em forma de condomínio também pelos países vizinhos. É um sistema que se destina principalmente para a defesa nacional, defesa da pátria. 5 minutos já? Defesa da pátria. A defesa da pátria, mais subsidiariamente, pode ser usado também para aumentar a nossa capacidade de cumprir aquelas tarefas que a Lei 97 nos impõe. Aliás, para nós militares, esta lei nós ainda não a interpretamos corretamente, porque ela tem implicações muito sérias para nós, até mesmo na nossa formação básica. Quem de nós sabe identificar cocaína, por exemplo? Quem de nós sabe fazer um auto de apreensão, revista, numa embarcação? Enfim,
uma série de tarefas que surgem dessas modificações e nós vamos ter que encarar seriamente em um momento ou outro. Então, como dizia, o SISPROM aumentará a nossa capacidade também de vigiarmos a fronteira e de apoiar os órgãos destinados a fazer esse trabalho. E aí entra narcotráfico, contrabando de armas, questão de biodiversidade e assim por diante. E ele será integrado por 3 subsistemas. Um sistema de sensores, colocados sob aquela base física dos pelotões, e na evolução do planejamento do Ministério da Defesa, ele deverá contar com o satélite, que é essencial para um país da dimensão do nosso, para monitorar o seu território de maneira soberana. Mais cedo ou mais tarde teremos que ter os nossos satélites. Terá um sistema de apoio à decisão e um sistema de atuadores. E aqui se encaixa todo o nosso planejamento da estratégia Braço Forte, os seus 2 planos de articulação e os 2 planos de equipamento. Esse é, então, o planejamento que nós realizamos na estratégia Braço Forte para a defesa da Amazônia. Mas um outro aspecto muito importante para o cumprimento das nossas missões, das Forças Armadas, não só do Exército, das nossas missões na Amazônia, com vistas àquelas tarefas geopolíticas a que eu me referi, está na estratégia da presença. Mas nós precisamos qualificar a presença e precisamos dar consequência prática à presença. E isso exige um sentido de integração e um sentido de participação de todos os demais órgãos de governo, em todos os níveis, e até mesmo dos outros setores, como a iniciativa privada e também o terceiro setor. Muito obrigado.